O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo à nova temporada do Caldo de Cultura. No programa de hoje você vai conhecer um dos grandes nomes da arte paranaense. É o artista Alfredo Andersen, que ganhou uma exposição aqui no Museu Oscar Niemeyer. Além disso, você vai conferir também. Pintor, decorador, cenógrafo, desenhista e professor. Este é o multiartista Alfredo Andersen. O norueguês frequentou a Academia Real de Belas Artes em Copenhague e em 1891 fez a sua primeira viagem pela América do Sul, chegando ao Brasil. Já na época que ele morava na Europa, ele teve contato, ele frequentou a Academia de Pintura em Copenhague e o pai não queria jamais que o filho se tornasse um artista, mas o Paraná agradece esse destino realmente, e ele tinha realmente uma característica muito significativa. Fazia o seu próprio pigmento, misturava os seus próprios pigmentos, tanto que hoje, quando a gente pensa em trabalhar os retratos que precisam realmente de um restauro, existe uma grande dificuldade, porque ele fazia a sua própria tinta. Alfredo chegou ao Brasil em 1893 e fixou residência em Paranaguá. Na viagem, o lado artístico já se revelava. Nas velas dos barcos, ele registrou parte da viagem. Na trajetória dele vindo da Noruega para o Brasil, ele aproveitou as telas, a pintura, na verdade, nas velas dos navios que rasgavam, e aí ele aproveitava para registrar, ele pintou os marinheiros. Então essas cenas casuais que ele presenciava, ele também deixava registrado. Em Paranaguá, o artista morou 10 anos e aproveitou a beleza natural do lugar para mostrar em seus quadros paisagens do porto e da estrada de ferro e também retratos dos caiçaras. Fazia retratos de personalidades, que foi um caminho principal da sua subsistência, tanto em Paranaguá quanto depois em Curitiba, mas nunca deixou de pintar as paisagens do Paraná, pintou algumas paisagens por onde passou, no Rio de Janeiro, Santa Teresa. Alfredo casou-se com Ana de Oliveira e em pouco tempo se mudou para Curitiba. Na capital do Paraná, abriu um ateliê na Rua General Deodoro, no espaço antes ocupado pelo fotógrafo alemão Adolfo Volk. Nos anos em que manteve seu ateliê, Andersen retomou suas atividades profissionais mais próximo possível com o que fazia na Europa, realizando exposições individuais, participando de mostras coletivas e retomando seu papel como professor de desenho e pintura. Em 1915, especificamente, ele foi para o casarão, onde hoje é o Museu Alfredo Andersen, na então Rua Conselheiro Carrão, hoje Rua Mateus Leme. Esse período ele ficou realmente com o ateliê o que hoje é a Marechal Deodoro. E a partir de 1915 ele conseguiu esse espaço próprio, onde a parte de baixo desse casarão ele residia com a família, com a esposa e 4 filhos, e na parte superior ele destinou a esse espaço significativo da arte no Paraná. E o casarão que serviu de ateliê e foi a casa da família, hoje virou um museu que leva o nome do artista Alfredo Andersen. O espaço recebe várias exposições e agora você vai conhecer uma delas, da artista plástica Ivana Lima. A série de gravuras Poemas Sem Rostos, de Ivana Lima, relembra os tempos de infância. Estou aqui com a artista, então, para conversar sobre isso. Ivana, você quer que o público se identifique com cada uma dessas imagens? Eu acho que as imagens, elas agem assim como um espelho mesmo, para quem está olhando, né? Cada pessoa vai ter uma referência do que ela viveu.
E você estava me contando que aqui tem imagens de várias épocas, então não é só de crianças de agora, né? Tem até seu pai na exposição. Meu pai. Como que é isso? Como que foi essa composição? Eu comecei um projeto bem pessoal, assim, um processo pessoal, né, fazendo a partir de fotos minhas. E aí, à medida que eu ia mostrando para amigos, né, pessoas que convivem comigo, elas se identificavam e falavam, faz o meu também, não sei o quê. E aí eu comecei a produzir a série. Então foi tudo, não foi um projeto que eu visualizei desde o começo, como que ele ia ser, tal, não. Foi a partir de encontros mesmo. E qual é o seu objetivo com essa série? Dar uma atenção assim, para essa fase da vida, que é a infância, né, onde a gente está criando nossa personalidade, o nosso caráter, que eu acho que no momento atual ela está bem assim de cantinho, né, como se não, o que ela vive não vai ser levado adiante, né. Eu acho que em questão de educação, tudo que a gente está vivendo, né, principalmente nesse momento, ela merece uma atenção melhor. Assim. Então, eu acho que com essa série, a gente conseguindo se visualizar através dessas imagens, né, que agem como um espelho, talvez a gente possa ser melhor para essas crianças que estão vindo agora. E a ideia é que nem todas essas lembranças, essas referências sejam boas, porque a infância nem sempre é um momento só de alegria. É isso mesmo. A gente confunde ser criança, né, com felicidade, e eu acho que a gente pode mudar tudo isso, né? A gente não tem como mudar o que aconteceu conosco se a gente olha uma imagem e tem uma referência difícil, assim, uma lembrança que não foi legal, mas a gente pode olhar para frente, né? E olhar para quem está vindo agora, que eu acho que estão assim meio entrando no mundo todo tecnológico, né, com tudo assim na mão, e que não vivem realmente essa fase importante, que é de subir em árvore, de brincar na rua. E você fez o lançamento de um catálogo também junto com essa exposição. Então, esse catálogo ele foi produzido pela Adriana Alegria, que é uma designer aqui de Curitiba. Então, ele vem com um livrinho, né, um folder aqui explicando um pouco da série, e ele acompanha 25 postais também. Enfim, todo esse layout, esse design que foi criação dela, eu dei as gravuras na mão dela e ela pirou, e eu fiquei muito feliz. Então, esse daqui eu vou deixar com você. Tá bom? Certo. Muito obrigada. Agora eu, então, vou poder ter as minhas memórias de infância aqui nesse catálogo. Isso aí. Tá certo. Obrigada, Ivana. Obrigada a você. O Caldo de Cultura vai para um rápido intervalo e depois você vai ver o painel de 7.000 metros quadrados que foi pintado no centro de Curitiba. E ainda a visita à exposição em homenagem ao Alfredo Andersen. Ao morar em Curitiba, Alfredo percebeu que poderia não apenas ser pintor, mas contribuir na formação artística. Se alguém difundiu a arte e educação no estado, este foi Alfredo Andersen. Boa parte dos grandes nomes da pintura passaram pelas mãos do artista. Felizmente, ainda hoje existem alguns artistas vivos que seguiram essa linhagem do Alfredo Andersen, né? O Fernando Calderari, Vicente Jair Mendes, são artistas que ainda produzem, que estão aqui, continuaram justamente essa ideia, foram professores, trabalharam com o ensino da arte, além de ter a sua própria produção, muito significativa, trilharam realmente esse caminho que o Andersen quis deixar, de não só produzir, mas ensinar e divulgar a arte também. E falando em nomes locais, você vai conhecer agora um artista curitibano radicado no Canadá, que encontrou nas esculturas uma forma de se revelar no mundo artístico. Para alguns, elas representam a morte. Para outros, mudança, transformação e renovação. Para Beto Janza, as caveiras marcam o início de um ciclo. Foi com estas esculturas que ele resolveu abandonar a carreira de design para seguir nas artes plásticas. Isso sempre foi muito presente nas bandas que eu gosto e dos skatistas que eu sempre admirei e das marcas de skate que eu sempre gostei.
Eu acabei crescendo com essa relação e trouxe isso para o meu mundo e para a minha arte, né? Todo mundo tem uma visão diferente sobre caveiras ou crânios. Depende muito da cultura, depende muito das crenças. As pessoas, isso desperta sentimento diferente nas pessoas, né? Então eu gosto de deixar isso em aberto para que as pessoas venham com o que elas têm, o que elas veem sobre as peças. O trabalho de Beto sempre passa pela experimentação de novos materiais. Na exposição na Galeria Takes, ele usou papéis refinados como base para as esculturas. A inspiração vem da relação com o mundo underground. Depois que eu tenho o molde dele em papel, aí eu posso trabalhar, como eu trabalhei com folha de ouro, com spray, mesmo queimando as peças para atingir diferentes resultados, né? Por que eu vou trabalhar sempre com o mesmo material? Não faz muito sentido se eu tenho uma infinidade de materiais para explorar. Então eu sempre tento trabalhar com coisas diferentes, isso me deixa vivo. Para homenagear a trajetória do professor, foi montada esta exposição no Museu Oscar Niemeyer. Trajetória, 114 anos da Escola de Alfredo Andersen. São 80 obras do mestre e seus discípulos, que revelam a importância da arte e educação. Um dos espaços simula o ateliê. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para transportar o visitante à época de Andersen. A ideia, de um modo geral, dessa exposição é voltar no tempo, fazer com que o visitante volte a quase um século atrás e consiga entender que esse artista tinha essa preocupação de vender os seus próprios quadros, mas também de divulgar a arte dos seus alunos. E havia esse ateliê, onde existiam quadros que ficavam empilhados no canto, a tela sempre em processo de pintura, e aí o visitante pode apreciar as obras do artista, pode vivenciar um pouco esse ateliê informal. E entre os quadros expostos, um chama a atenção: a família Andersen retratada em borrões. Tem até uma história típica que ele estava registrando a família e aí a filha saiu, a Guigui, que era a filha menor, que ele registrou na maior parte das suas obras, e ele deixou realmente o quadro inacabado. Então tem toda essa interferência, como você disse, dos borrões, das manchas ali bem características. Mas o impressionismo realmente foi, o realismo foi, digamos assim, os carros-chefes da produção do Alfredo. E agora a gente faz uma pausa na história de Alfredo Andersen para conhecer uma obra de arte a céu aberto. Os artistas Zé Palito, Rimon Guimarães e Ramon pintaram um painel de 7.000 metros quadrados em pleno centro de Curitiba. A intenção principal é revitalizar a área, de trazer 3 artistas de nome internacional aqui para a cidade. Eles já são reconhecidos no mundo inteiro. É fazer com que pessoas que não frequentam os museus tenham acesso à arte, fazer com que as pessoas também desacelerem um pouco o ritmo de vida e tenham essa contemplação do belo. A gente tentou fazer um mural que falasse sobre essa conexão do ser humano com os animais e a natureza. As cores estão bem vivas, a gente trouxe luz assim para esse espaço, que aqui a parede estava bem apagada, cinza. Os 3 são reconhecidos internacionalmente, têm murais em todos os continentes. Participam de festivais de muralismo contemporâneo, com obras em grande escala. Trazer uma obra dessa importância aqui para a cidade é muito importante, assim, para que o brasileiro também tenha acesso. Gostou do painel? Lindo, muito bonito. Era uma parede suja, né? De repente eu passei do outro lado, ele pintando, né? Colorido, bem brasileiro, bem verão, né?
Achei lindo, adorei. Minha mãe estava comentando como é que eles conseguem tirar de um tamanho tão miúdo por uma extensão tão grande, né? Acho que o grafite é uma das coisas que devia ter em todos os muros da cidade, né? Caldo de Cultura desta semana fica por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Na próxima semana eu te espero com mais cultura. E agora eu vou aproveitar mais um pouquinho aqui da exposição Alfredo Andersen. Tchau!